Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vamos dar um exemplo que vocês têm uma loja, tá? O colega aí falou da loja que era das Casas Bahia, né? Colega, vamos fazer de conta que você tá lá dentro de uma loja de eletrodoméstico e você fez, né? A venda tá pouco e tal, tá complicada. Vocês fizeram uma oferta, né? Uma chamada e acabaram atraindo poucos clientes, atraíram só 4 clientes. E olha só, você não pode perder a oportunidade de vender para nenhum deles, porque são só 4, então a gente precisa acertar na negociação com cada um deles. Então imagina a seguinte situação, você está lá dentro do seu estabelecimento e de repente entra um cliente em linha reta, ele vem firme na sua direção, ele chega a caminhar com as mãos na cintura, ele chega bem pertinho de você, ele te olha nos olhos e pede o produto que está na vitrine. Branco, franco, direto e objetivo, com um semblante firme. Você está diante de um Buzz Lightyear. Como que eu vou fazer para negociar com esse cara que não mostra os dentes, que tem essa postura tão reta, que veio reto, firme para cima de mim, como se estivesse entrando numa batalha? O que eu faço diante de um cara desse? Lembrando, você só tem 4 oportunidades de venda, então eu não posso perder nenhuma. Como se não bastasse isso, você olha para o lado e entra outro cliente falando com você, abanando para você e falando ao telefone ao mesmo tempo. É muito engraçado porque ele fala o tempo todo e ele, cara, você não viu ele, mas ele te cumprimenta como se ele já te conhecesse ao mesmo tempo, há muito tempo. E se isso não bastasse, ele ainda cumprimenta a menina do caixa, ele cumprimenta a pessoa que está lá longe, ele conhece os clientes que estão dentro da loja, você se aproxima dele, ele não te deixa conversar porque ele fala muito, ele te explica do produto, ele te cumprimenta, ele pergunta das outras coisas e, cara, daqui a pouco tá na hora desse cara ir embora e você ainda não conseguiu perguntar direito para ele o que ele tá querendo, o que ele tá buscando, porque ele simplesmente não para de falar. Só que ele é agradável, ele é sorridente, é muito bom ficar perto dele, mas como que eu faço para prender a atenção de um cara que não para de falar e ainda ao mesmo tempo tá no celular? Se isso já aconteceu com você, você está diante de um cowboy Woody. Esse é um cliente Woody, né? Em contrapartida, você dá uma olhadinha para a vitrine e vê um cliente entrando calmamente. Ele chega, te cumprimenta, ele tem um tom de voz muito agradável, ele te cumprimenta, pede para saber mais daquela mercadoria que está na vitrine. Você fala, explica todos os detalhes e ele continua te olhando, você continua explicando e ele ali com a mesma cara de paisagem, com o mesmo ar de paisagem, totalmente sem emoção. Como é que eu faço para negociar com o cliente se eu não consigo saber se ele está na minha ou não, se ele está gostando ou não, se ele está entendendo ou não? Lembra, não posso perder nenhuma oportunidade de venda. Como se não bastasse isso, você olha para o outro lado e lá vem um cliente retinho, alinhadinho, ele tem o cabelo bem penteadinho, né? Ele chega na sua frente, reto, objetivo, dá uma ajeitadinha no óculos dele, pergunta do seu produto. Ele pergunta que cores você tem, desde quando você trabalha, se essa mercadoria tem garantia, quanto tempo você tem para troca. Ele fica te fazendo um monte de pergunta e no final ele te pede um orçamento. E quando você anota no papel e dá o orçamento para ele puxa do bolso um monte de papelzinho com o orçamento de várias outras lojas. Poxa vida, quem não passou por isso? Será que esse cara tá me tirando pra boba, me perguntou tanto e não vai comprar? Como que eu vou fazer para negociar com esse cliente? Então, gente, essa foi uma forma muito simples, muito lúdica e muito real, porque a gente, quando está vendendo, realmente se depara com essa situação, né? Com essas 4 situações, e a gente nunca quer perder a oportunidade de venda. Então, quem nunca se viu nessa saia justa de não entender direito o cliente que está na nossa frente? Por isso que é tão importante a gente entender de perfil comportamental e entender que
As pessoas se comportam de maneira diferente, por isso compram de maneira diferente, se expressam, se comunicam, fazem uma leitura de mundo de forma diferente, têm prioridades e o que é importante para um pode não ser importante ou fazer sentido nenhum para o outro, né? Inclusive, às vezes, o que é importante para mim também pode não fazer sentido nenhum para o outro. Então, se a gente não sabe disso, é muito difícil a gente conseguir acertar ou fechar a venda com todos os clientes que estão na nossa frente, né?